eu vou falar sobre dois pontos agora, o que eu já fiz e o que eu ainda vou fazer, tá? O que eu já fiz foi separar, medir e cortar as madeiras, né? De uma caixa está aqui, de outra caixa está aqui, e a frente das duas está aqui. E agora o que eu vou fazer é o processo de lixar as partes separadamente, né? A fim de que a caixa tenha as mesmas dimensões, né? E fique reta, fique certinha. Você vai colocar a caixa em cima de um móvel reto, ela não vai ficar balançando, não vai ficar meia para um lado, meia para o outro, vai ficar perfeita, né? Então o que eu faço aqui? Primeiro eu começo com as frentes. Eu pego as frentes das duas caixas, coloco elas aqui, né? Alinho aqui com a mão mesmo, tá? Aí depois de alinhar aqui, eu pego o grampo, né? O sargento, coloco um de cada lado da peça e venho lixando. Como vocês podem observar, ó, ela tem uma diferença, tá? Ó. Aqui tá mais alto a peça da frente, aqui tá mais alta a peça do fundo, aqui nas laterais também, ó, tem uma leve diferença, tá? Tem uma leve diferença. E eu preciso fazer isso em todas as peças. Primeiro eu faço nas duas frentes, depois eu faço nas quatro laterais, depois eu faço nos dois fundos, depois eu uso as tampas, né? E a parte de trás. Só para mostrar um pouco melhor aqui, ó. Aqui tá uma frente, tá? Aqui tá as duas laterais da caixa, ó. Aqui tá o fundo, essa peça aqui é o fundo, né? Aqui é a tampa superior e inferior e aqui é o reforço estrutural em 18 milímetros. Nessa outra caixa aqui, uma das laterais é MDF de 15, né? A outra, uma é 18, outra é 15, o fundo é 15, aí vem a tampa superior lisa, a tampa inferior tem um relevo aqui amadeirado. Eu gosto de deixar quando tem algum relevo assim amadeirado para o fundo, porque se você deixar na parte de cima ou na lateral, quando você pintar, ela destaca, aí vai ficar um lado com relevo e o resto sem. Então eu gosto de deixar quando é assim profundo ou para revestimento interno, a não ser que eu faça toda a caixa nesse mesmo método, né? Aí você lixa ali e pinta com preto fosco, fica muito bonito, mas teria que ser toda a caixa com o mesmo tipo de MDF amadeirado. Um outro ponto também que o pessoal tem um pouco de dúvida, né? De receio, mas não tem problema, é referente à questão da montagem, o tipo de MDF a ser utilizado. Para alto-falante de 8 até 10 polegadas ali próximo, até 10 polegadas, até 150, 200 RMS, você pode utilizar MDF de 15 com reforço estrutural. 10 polegadas, 200 RMS, você pode utilizar MDF de 15 com reforço estrutural, não tem problema nenhum. MDF de 15 comum, esse MDF de 15 aqui, ele é ultra. A solidez dele, né, é muito maior do que o MDF comum, do que esse aqui, por exemplo. Esse MDF ultra de 15, quando eu corto ele, eu percebo que ele é muito mais duro do que esse MDF simples, né? Além de ser resistente à água, né, respingo de água, à água. Você pode fazer, não tem problema, não vai vibrar, não vai dar problema, tá? Até 10 polegadas, 200 RMS, você pode utilizar MDF de 15, não precisa ser ultra, pode ser comum, porém é necessário e obrigatório ter um reforço estrutural interno, tá? Eu já separei aqui a lixadeira, tá? Lixa 50, com uma lixa 50, que fica mais fácil de fazer. Vou prender aqui com grampo e vou lixar. Eu não vou mostrar peça por peça porque é um pouco trabalhoso. Depois que eu lixar todas as peças, aí eu venho com as atualizações do vídeo. Agora eu fiz as marcações, né? Fiz mais ou menos aqui o design, né? Como é que vai ficar os componentes. O full ranger e o Twitter vai ficar desse lado e nessa caixa vai ficar do outro lado. Ou eu posso inverter, né? A esquerda e a direita, aí a esquerda ficaria para a direita ficaria para a esquerda, né? Mas não tem problema, isso é o de menos. Aí eu fiz os desenhos com os componentes posicionados, tá? Eu fiz os desenhos, mesmo esquema lá, acha o centro da peça, faz a margem da peça. Após achar o centro da peça e fazer a margem, faz a furação. Aqui é o full, 4,5, aqui o Twitter, aqui o sub, a furação central. Depois eu coloco o pino e venho usinando com a tupia para poder fazer o corte redondo certinho.
Uma outra coisa também, um outro detalhe importante, é a margem aqui e o limite de onde vai começar o full ranger, correto? Quando você vira a peça, ó, aqui eu já fiz um rebaixo na parte de trás, né? Que eu já expliquei para vocês que é para ter área de contato para colagem, porque se eu colar um MDF cru em cima de um MDF laminado, não cola, só se eu passar cola instantânea, mas se eu passar cola instantânea não veda. Aí eu posso passar cola instantânea e cola de madeira, mas não fica bom. O correto mesmo é você fazer o rebaixo, ou se você não quiser fazer o rebaixo com a topia, pega uma lixadeira e lixa esse laminado com a lixadeira até chegar mais ou menos no tom da madeira. Quando chegar no tom da madeira, você pode colar que não vai ter problema, não solta, né? Que além da colagem, o parafuso também ajuda a fixar o componente. Então até o momento eu fiz isso aqui, eu vou montar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que vai ficar. Vou posicionar aqui em cima dessa e vou usar esses grampos, só para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar. Depois, né, amanhã eu vou fazer os cortes circulares. Talvez hoje, se eu tiver um tempo no final do dia, depois do trabalho, eu vou posicionar aqui e eu explico melhor. Aí, ó, vai ficar mais ou menos essa altura, tá? A caixa. Não é tão baixo não, 50 centímetros de altura. Aí hoje eu quero fazer as furações aqui, né? Aqui na margem, vou fazer as furações. De um lado, do outro lado, provavelmente a de cima e a de baixo. E vou furar, escariar e deixar no jeito. Pra ver... se eu conseguir hoje, eu faço... Já vejo a tampa de cima e a tampa de baixo. Elas estão cortadas aqui, ó. Com reforço estrutural, uma de um lado e outra de outro. Se eu conseguir fazer isso hoje, perfeito, maravilha. Aí amanhã eu faço os cortes com a topia e os rebaixos de dentro para fora para poder encaixar os componentes. E se eu conseguir, eu também já usino em 45 ou faço uma leve curvatura, né? Para poder fazer essa parte já fica finalizada do full e do sub. E aqui vai ser de dentro para de fora para dentro, né? E aqui, o full e o mid de dentro para fora e aqui de fora para dentro. Comum, né? E o fundo da caixa vai ficar aberto, vai ficar, entre aspas, móvel. Aí se eu conseguir fazer isso aqui hoje, já me adianta muito, já. Aí conseguindo fazer o furo amanhã, eu já fecho a caixa, já colo e já fecho. Aí vai vir para a parte interna. Vou pausar de novo. Aí aqui, de acordo mais ou menos com o que eu estava olhando aqui, vai ficar a conta para um MDF de 18. Mas no limite. Porque aqui eu fiz um pouquinho a mais. Aqui também tem um pouquinho a mais. Porque se você observar aqui, ó, por exemplo, ó, ela tem uma leve margem aqui, ó. Que é depois onde eu vou tirar com a topia para deixar a caixa toda igual. Então aqui vai ter que ficar o full. Tem um furo aqui, ó, o full. Aqui o tweeter. Aqui o sub, aqui vai vir um reforço estrutural da caixa. Aí eu fazendo as marcações, os furos, o rebaixo, né, para poder parafusar, faço a tampa de cima, faço a tampa de baixo e já vejo mais ou menos como é que vai ser o reforço. O reforço só depois de fazer os furos do full e do tweeter. E eu concluindo isso, eu já posso fechar a caixa. Acho que no máximo em uns 2 dias eu finalizo essa parte e já vai me adiantar muito.